chorei muito, né? Eu tô muito nervosa. Eu desenhei a sobrancelha um pouco pra uma. Essa aqui eu aumentei pra baixo, e essa aqui eu aumentei pra cima. Só que quando eu for nele eu vou sem esse desenho. Seria uma opção de ver, né? Meu irmão veio aqui, falou, conversou fiado, porque eu tô com a cabeça muito baixa, eu não consigo. Eu tenho que administrar e, né, o meu septo tudo virado pra cá, né? Manusear a boca, pegou esses dois lugares de descolabar embaixo, tá tudo roxo, que é onde eu tenho aquela despigmentação de pele. Mas, né, e tá. Eu dormi, mas tive que dormir com o corpo pra cima, um pouco pro lado, um pouco pro outro. Estão desinchando ainda, né? Aí ficaria as sobrancelhas muito expressivas, mas ainda ficaria. Eu tô muito chateada, sabe? Muito chateada. Ter que tomar culpa de coisas da minha idade, jogar minha experiência no lixo e ainda ser induzida a ser aliciada. No momento em que eu tentei todo o discurso para não ter ódio, ó, não sou eu que você procura, você já tinha determinados hábitos, minhas coisas estão todas bloqueadas, definitivamente, eu bloqueei a tal mulher também. Aí quer dizer, o sujeito criar condições, tipo, eu sou foda, eu vou por todos os lugares, eu vou fazer com que as mulheres queiram, né, você conseguir me propagar, estejam à disposição, que eu te destruo com o apoio delas e com o apoio, ou com o apoio dos viados, com o apoio dos machos que acha comum lá no meio dele matar pessoas, né? Então a gente tem que ver se virar essa festa aí, que eu quero participar dessa festa também. De matar ele, estuprar ele, para todo mundo ver, pendurar a pica dele, chamar quem são os participativos, os que têm a pica parecida, se são código, são descódigo, o que é, porque não é nenhum rei de nada. Ele é um aliciador, um estuprador, ele colocou isso muito claro, o que virou, né? O problema das regras onde eles não se cabem e querem usar os lugares de democracia e as pessoas que tem lá que não abrem mão muito de prostituir, de roubar. E o que é você se deparar com a condição de liberdade da coisa? O que são trocas de relacionamento, relacionamentos grupais onde eles se comparam ou a quem justifica o quê? E, né, querer fazer venda, querer fazer comércio, querer usar várias pessoas para conseguir trânsitos multidegustativos que não levam a responsabilidade, que acreditam não sujar o corpo deles, eles terem direito de fazer. E na hora que eles escolherem ou matar o virgem, ou matar para estuprar, ou que ainda que tenha dado a bunda, que tenha o caralho, que tenha um biotipo que agrade e obedeça, que eles nunca vão deixar de partir tal hábito, exigir tal hábito e exigir que elas sejam sempre grupais. E que muitas acatam serem lésbicas como prostitutas, né? E está entre viados totais, e a forma que eles têm é o homossexualismo mais perverso que tem. Porque eles não se uniformizam perante os meios de produção, e isso é um problema, né? Que há quem justifique os escândalos de um lado e os escândalos de outro, mas num determinado momento, o que virou? E há quem justifique colocar homens de um lado, mulheres do outro, e dizer que se respeitem até um dado momento, o que virou? Eles serem, né, prostituidores das conveniências, teoria de que que são as primeiras experiências até onde elas valem e se fazem comerciais, para quando etiquetados de heterossexuais monstros, né, até onde eles usurpam e tentam usurpar vantagens sobre toda a probabilidade que se faça fracionada, né? Bota rosão com rosinha, até arroz com feijão, né? Aí, né, limiariza, fracionaliza a cor, a proporção, tal, para eles não repetirem o que vira o padrão de repetição e singularidade, como o que vira um corpo montado, uma verdade perante a sistêmica perpetuativa, né, entre ida e volta, transcendental, se não são nem coisas, nem bichos, monstros, e o que vira? A quem apontar não tem nada a perder e nem acreditar, e criarem vertentes racionais que distribuam e finjam que não têm hábitos, já que há quem coloque em Deus e não Deus, isso aqui, e deixar com que façam o que bem querem, até onde é conveniente dizer, é mesmo, gozei junto.
né? Então vou converter, eu fui convertido, blá blá blá, o que virou o desacato, né? O poder da palavra, a verdade entre o trato, interobservável, quando tocante as verdades que se permitiram tocantes, subsistenciar costumes para que favoreçam suas preliminares totais. O que vira um trabalho preliminar entre oralidade tocante e não tocante, as condições sensoriais, e a quem justifique coito, né, genital, coito anal, vantagem de terem fardos de filhos e não filhos, até onde a deformidade do corpo, entre oralidade, masturbação e tal, todas as coisas que colocam o modelo das responsabilidades, até onde eles são de frente, sem tocar, o que dá o direito e tira o direito, e sequer o corpo do outro ainda não considera. O que achou direito de macho, acharam direito de macho, e ganhar lucro, basta que tenha contato, atualize um contato, joga foto, o pessoal vai lembrar, ou basta que enfie aquilo ali, o que virou domínio, e a incongruência de tamanhas condições é sobre isso. Então vocês não evoluíram isso, assim vocês usam para se aliciar e corromper, e acreditam que assim vai ser, e basta que faça isso. Assim é o critério do roubar a vitalidade, alcançar a imortalidade, eternidade, infinitivo. Então as coisas merecem de fato aquele adestramento ao vivo, né? Que o pior tipo de viado, e quem vai se perdeu, já não tem nada a perder, estourar o rabo ao vivo até achar o fundo de alguns, e até onde eles gozam, chamar todo mundo, e todo mundo gozou, vai gozar depois, ainda que não saiba, a nuvem vai ficar preta, a chaminé vai ficar rosinha, tal, onde tem que estuprar, e mesmo que eu coloco como adestramento social, que impõe, que também justifica limiares de força, impõe limiares de força, impõe literalmente controle em poder de Estado, Estado sobrepapal, inclusive antipapal, como autopapal, e que vira um Estado monárquico não efetuado, o que categorizamos como a quem apontar vantagem, quem não tem nada a perder, só vai gozar um pouquinho todo dia, ele não conhece o dia do cu fechado e da perna aberta, né? Ou a quem diz fingir não conhecer, entre o que vira complexidade de trabalho e teorema de deixar que degustem e se façam cambistas, ou só questão de proporção, o que virou desigualdade e percepção entre o sentido do trabalho, o sentido que justifica a linearidade do trabalho, as questões que já são edificadas entre as propriedades fundamentais, o que viram bem duráveis, não necessariamente água, fogo, terra e ar, né? O que são as paisagens ou as configurações que a quem justifique ainda sobrar para laboratoriarem, dizer construir mundos artificiais ou copiar imagens, quando a coisa implica, né? O que são os bens básicos, né? Copiar um rosto, copiar isso, não é copiar a semente do arroz e feijão, mas o que vira causa e efeito, e tendências sociais que justifiquem o valor sagrado da sementeação sistêmica, que mesmo impõe as verdades do trabalho, limite do trabalho, que não caricaturaliza descabimento e reducionismo universal, o que vira o limiar de inteligência que justifique não destoar da crítica construtiva e não acidentar e literalmente prostituir a tal da crítica destrutiva. Tem que ter o cérebro podre para entender o valor da pureza não corrompida, ou da verdade que a quem justifica, no mínimo, revelar aparências proporcionais trabalháveis que justifiquem fardos parecidos e que nas quatro paredes ainda podem escolher seus processos evolutivos. Conseguir filhos pela bunda, optarem pela bunda e não terem filho pela bunda, entre masturbar e não masturbar, tem a guerra dos, né, quem ativos e passivos e quem são homossexuais e heterossexuais sobre isso daí, que vira causa e efeito transcendental de aparentemente proporcionais e
assimétricos entre seus membros, aparentemente desproporcionais, mas tem os membros impecáveis, a quem justifique, né? O tal do pau grosso, o tal não sei o que, as coisas que você escuta de viado, de puta, de lésbica em guerra com viado, de homossexual, viado em guerra com viado, de homem em função que são proporcionais, que não atingem ou que são colocados tais e que criticam determinadas mulheres, e que são proporcionalidades clitorianas do canal vaginal antes de filho, depois de filho, o que virou, né? A brincadeira ou dizer que precisam muito repetir, estarem a cores que nem existem, ou que as cores se façam entre mais racionalizados, para saber se somos temperos e essências tais, o nível de gravidade que virou o swing é aquilo que a quem justifique data ao seu arbítrio que escolheu, simplesmente coloca, se não faça isso. Mesmo que se faça, automaticamente não tem fator perpetuativo, inverte a coisa, né? Perpetuem descabidamente ou finjam bem perpetuar cabidamente entre alguma aparência e vamos ver o que de fato implica. Em condições de guerra, quem sobra, pai ou filho, né? Questões tais que se façam sustentáveis, né? Olhando aqui o nível de gravidade, como que se tornam aliciadores. Aqui, o meu desvio de septo, que já existia, né? O que foi ainda está inchado, mas isso aqui está muito inchado. O pescoço grosso mexeu muito. Isso aqui está muito inchado, não tem uma semana ainda. Os pontos aqui, né? Eu não sei o que significa. Eu, quando for lá, eu vou lavar as sobrancelhas. Eu vou sair de casa, eu vou ter que harmonizar o desenho até inchar tudo e conseguir fazer. Eu ver o que ele categoriza como melhorar um pouco a diferença, né? E aí, quer dizer, num dado momento, o que é a boca? Redesenha a boca e vê que algumas coisas ainda repuxam, o septo todo virado para cá, né? Que vira como que vai tirar um fio desse plena segunda-feira? Nossa Senhora, tu tá vendo a dor que eu vou sentir. E aí, ó, realmente aqui, né, eu pensei que não iria dar esse puxo, né, como se fosse o septo no esticar total, trouxe que existe a condição do septo, né, ele é muito para cá, então, quer dizer, ele diagonaliza a boca. Não imaginava. Eu tive a intenção de operar isso. Deus me livre, ficar respirando no ar. Tentando me ater a imagem, o que é imagem, ou um pouco do que vem a sobrar, né? O que é esse processo de tomada. Eu dormi bem, dormi com o travesseiro mais alto, tive que dormir um pouco para um lado, tive que dormir um pouco para o outro. A faixa já implica em manter a compressão aqui, mas o que é o cobalamento, que um lado assim, um lado, isso aqui ainda é cedo, mas foi muito mexido. Acordei colocando soro, muito soro nos olhos, nas bolsas. Muito chateada com os imperativos, quem são homens e mulheres, e dizer que fazem diferente quando você lidar com quem você lutar. Quando o membro ainda está com cara, quando você vê que não é você, ou você acha que não é você, e não era, senão não teria estado. Então viva a sua vida e simplesmente você vai ter que servir. Nunca tinha lidado com a situação dessa. Você vai ter que estar, senão eu vou te destruir. Eu vou usar isso como recurso. Foto
aliciação, ó, por favor, foi quando abre aquela coisa e saber que envolveu várias pessoas, buscou um monte de gente para criar situações para que eles também, isso é crime, para que eles também, isso sem olhar numa condição de dinheiro, de status, em atividade corporal, o que é em atividade sexual, que hora essas coisas têm que ser colocadas, ou literalmente, né, sobre um terror literalmente inédito, né? Olho por olho, dente por cu, né? Devolver terror a quem, onde é que o terror, como é que eles têm usado o terror, colocar, né? Questão dos monoteístas totais, o que fizeram ateus que não tem nada a perder, ou a quem justifique, nem esperar que é só arrastar, como o que vira a quem justifica a parcialidade monoteísta, o acerto de contas real do que acharam fazer com genitais e empoderar genitais, com falcatruas e descabimento que não bastam de ser homossexuais, os mais bizarros que tem, que proíbem, estão entre homens para homens e mulheres para mulheres, teriam se resolvido até onde eles dependem de muitos trânsitos para conseguir qual que fica no grupo, masturba junto, toca punheta junto até eles darem a bunda, ver qual que aceita dar a bunda sem mexer com o bolso dele, porque eles se tornam ambiciosíssimos com ouro, com dinheiro, blá blá blá, o que vira o imperativo comum de uma fecundação comum, aparentemente comum, né? O que é uma realidade de se educar, entender o correntismo da linearidade sistêmica e o que seria colocar o filho no mundo, o que implica, independente de ida e volta, quando a transcendentalidade convida a responsabilidades sérias que eles precisam. E aí bom seria se dois falassem as línguas diferentes. Não. Tem minuciosidade, que aí se xingar ou falar o nome do outro, ou de outro, e você não atende à forma de amor que ela tem que trazer, minuciosidades educativas, e ainda que você possa buscar velocidade sexual, delicadeza, antes de mais nada, que é a delicadeza, o que é entre a saúde e a doença, o que são as máximas que justifique não quebrar, essa coisa de, né, aí tem sempre aquela questão de qual que chegou com a cara estourada, que tem que bater, tem que apanhar, e é quem justifique o recurso estético, até onde o recurso estético vai, quem deforma, quem justifique o que é ter méritos para corrigir e como manter, tem que bater na cara do outro, tem que bater na bunda até estourar. Na bunda pode, pelo menos não é a cara, né? Mas apanha esse e não apanha aquele, e como que eles refletem isso tudo socialmente, sabe? Eu acho isso bem porcoso. Não sou chegado a ninguém querer vir me dar tapa na cara. Não. Né? Você pode brincar, entender suas formas, suas proporções, mas a coisa tem que ser muito, sabe, em matéria de amor e de representatividade real. A gente poder falar e dizer o que busca, e mesmo dizer o não é você. O Deus colocou isso assim assado, mas assim estive. E assim você estava buscando também. E o que era o diferencial que você não conhecia? Você só conhecia a parte pior e usufrui isso do lado de cá, afetando não atingir o lado de lá. E que é o comércio, e tem infinitas pessoas que também proporcionam, que não querem nem saber, que basta que tenham sexo, se se depara com uma velha escrota, pior, se assim eu tenho que me categorizar como tal, e me deparar com as outras, a quem justifique a educação infantil e terceirização de pedofilia, que não sai do bolso delas pagar, os filhos machos já estão criados, então os filhos só precisam aprender a tocar punheta, com outras viram a princesa da casa, por mais que velhinhas. Nós temos declarações etc. Eu tenho declarações etc. do nível de gravidade entre velhos e descabidos, entre aliciações e entre ativos do mercado, como entre aposentadoria que tem que gastar, né? Tem que gastar a qualquer modo. Então, o que implica eles usurparem questões que têm que estar organizadas perante o Estado, o que virou causa e efeito.
corporal e não corporal, o que vira parcialidade coisificável, a quem justifica a elementaridade corrente, e quando elementaridade transcendentável, o que vira espiritualidade, a quem apontar e justificar perante corpo, mente, a quem data a mente anatomizável, corpo anatomizável, minuciosidade sinapticível, e o que vira dizer naturalidade instintiva entre o corpo que morre, e já que vai morrer, o que vira expectativa? Fardo expectativo perante, se naquela casa proíbe a si mesmo ter filho, se não segurar vai ser um prejuízo dentro da casa, quem é que vai bancar? Então em que momento é dizer tem que chegar logo essa idade, tem que logo produzir o máximo que pode, o que é fuder aqui, fuder que eu não fuder ou muito fuder, e fazer sobrar para dizer que tem mais se fuder e se tornar delinquente descabidamente se não estiver fudendo, muito fudendo, que vai ser dos velhinhos cheios de dinheiro. A gente tem isso como gravidades tenebrosas no mercado total, todo ele é capitalista. Que virou direito de comunistar, entendimento sentidual, sentiditivo perante o que vira causa e efeito, proporcionalidade redutível, esse trabalha. Mas a água também mas aparentemente ele é um madeireiro. A quanto de água ele depende, ele recursa. Mas ele tem que ter essas reservas. O que vira causa e efeito das coisas minuciosas, entre duráveis, né? Que se façam maciços e desmaciços, e dizer que é um correntismo que não é quantificado em nota, não é percebido, é quem justifique, bum, isso não foi visto, olha o que virou, destemperatura, olha o que virou, anti-Big Bang, pró-Big Bang, descivilização, quem é que paga, né? O que de fato implica quem é que paga na tropa, como quem de fato implica o que é uma verdade do corpo de outro, você se submeter a tropa e ter que matar, quem justifique pecadar e despecadar e exercer funções tais, quando as pessoas não mostram suas práticas reais e suas verdades, enquanto o que é que faz, né? Dizer que gerando montantes, gerando o que vira critério de acertos de contas, mandar matar. Por que não poder matar? Poder matar. E como chegar em resoluções tais, e quando as coisas implicam que o tempo da construção e da não miséria tem que acontecer o tempo todo, mas na praxis real, na prática